Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 15, versículos 17, 18 e 19, escrito por Lucas. Amém, igreja? Amém? Está escrito: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém, igreja? Amém. Eu vou reler o versículo 17 e a igreja repete em seguida. Vamos lá? E caindo em si, abre a boca. Vocês almoçaram hoje? Tomaram café hoje? Então, vamos lá, com vigor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti. Como é que ele sabe que pecou contra o céu? Ele mesmo explica. Quando ele pecou contra o seu próprio pai. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouco mais nessa noite, sobre o princípio da hierarquia divina que Deus instituiu na terra, e isso para o próprio bem das famílias. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra, então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação nesta hora, e abra-nos a porta da Tua palavra, e revela-nos os mistérios do Teu reino, para que Jesus Cristo apareça nessa noite, Pai Santo, para que haja cura, libertação, perdão de pecados e salvação de almas, para Teu louvor e glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Se assente aí, igreja do Senhor. Abre os ouvidos, porque o Espírito Santo tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Igreja de Jesus Cristo, está escrito que Cristo é a cabeça de todo varão, e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Todos quantos não se submeterem a essa hierarquia divina serão achados como uma mula sem cabeça, teimosa, rebelde, vagando por esse mundo que jaz no maligno, rumo ao abismo, rumo ao submundo. Deus não erra, igreja. Deus é Deus de princípios. Portanto, os governantes,
os líderes eclesiásticos e também os pais são autoridades constituídas, levantadas pelo próprio Deus na terra para que haja harmonia, para que haja ordem e para evitar a rebelião contra os desígnios divinos de Deus. Da porta da casa para dentro, a mulher surge como autoridade secundária no lar, complementar, adjuntora idônea, que vai estar ao lado do seu esposo, que é o seu cabeça em Cristo. E este princípio Deus instituiu, estabeleceu no seio da família para que haja ordem, decência, para que haja proteção. A mulher é essa autoridade secundária no lar como mãe, e o homem aparece como pai, como autoridade no seio dessa família, como chefe de família, como a cabeça pensante, o cérebro de Deus na família, enquanto a mulher entra como coração. E juntos, o homem como cabeça, cérebro pensante, dando a ordem de comando, fazendo a frente, a mulher vai ao lado como coração, ajudando, somando com seu esposo para que tudo ocorra bem no seio da família. E é no livro de Jó, igreja, é no livro de Jó que nós vemos nessa figura bíblica 3 pilares que sustentam uma casa, que sustentam uma família. Na pessoa de Jó, este homem que de fato existiu, pois o seu livro é considerado um dos mais antigos da Bíblia Sagrada, e não obstante de alguns incrédulos tentarem desacreditar a palavra de Deus, afirmando de que Jó é uma figura fantasiosa, de que ele não existiu, de que nada disso aconteceu, na verdade, essa história da vida de Jó é uma história com H, verídica, e não uma história com E, como fábula. É no livro de Jó, na sua pessoa, que nós vemos esses 3 pilares que vão sustentar a família. Nós vemos na figura de Jó o sacerdócio, nós vemos o pastorado e nós vemos também o direito, onde ele aparece como juiz no lar. E isso tudo, igreja, para que haja uma redoma de proteção sobre a família. Deus confiou a Jó, como ele confiou e confia a todo homem como cabeça na família, estes 3 ministérios básicos: o ministério sacerdotal, pastoral e de juiz no lar. O de direito, de julgar as causas da família, pleitear essas causas, essas demandas, para que haja paz no seio da família. Essa redoma, ela será necessária sobre cada família quando há essa harmonia entre o homem e a mulher para a proteção dos filhos, uma vez que esses princípios da palavra de Deus forem observados, acatados pelo homem como cabeça e a mulher como adjuntora. Uma vez que este princípio da hierarquia divina de Deus é posto em prática, essa redoma de proteção, ela surge sobre a casa, sobre a família, para protegê-la dos perigos iminentes deste mundo que jaz no maligno. Pois Satanás e seus lacaios, seus demônios, estão soltos neste mundo. Tiveram acesso a este planeta por conta da queda dos nossos pais lá no Jardim do Éden.
Expulsos do jardim do Éden, do paraíso, todos nós ficamos expostos aos ataques de Satanás com suas bruxarias, feitiçarias, magias negras, enfim. Não obstante deles serem espíritos malignos, e uma vez que espírito não toca carne, carne não toca espírito, eles conseguem induzir homens carnais a tocar em outras pessoas e feri-las, e assim fazer aquilo que eles vieram fazer contra a raça humana: roubar, matar e destruir. Deus, ciente de que nós, sem exceção, neste mundo tenebroso, estamos vulneráveis aos ataques do maligno, do adversário, e também que nós não temos condição humana, moral e espiritual para enfrentá-los, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é que Deus entrega a sua palavra ao homem e à mulher, para que, havendo obediência a estes princípios divinos, Deus tenha legalidade para agir em prol da proteção da família. É por isso que Deus, Ele vai confiar esses 3 ministérios básicos ao homem, como cabeça, como chefe de família. Não é que a mulher seja menor do que o homem, não. Deus é a cabeça de Cristo e nem por isso Jesus, o Filho, é menor do que o Pai. É uma questão de princípio, de hierarquia divina. Foi Deus que instituiu para ser assim enquanto aqui estivermos. Deus, Ele faz com que a sua palavra esteja ao alcance de cada homem, de cada mulher e dos filhos, para a sua própria proteção. Agora veja quanta responsabilidade sobre os ombros do homem e da mulher como pais, autoridades constituídas, levantada por Deus na terra, no seio da família. Quanta responsabilidade! Jó, como sacerdote da família, ele conduz os membros do seu lar, da sua casa, da sua família amada, em oração, jejuns, em sacrifícios, até a face de Deus, intercedendo por eles, pedindo proteção, livramento, pedindo um favor divino. Jó, como pastor da casa, ele vai também conduzir a sua família, o seu pequeno rebanho, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas do sumo pastor das ovelhas, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E como juiz do lar, Jó, ele vai recorrer sempre à palavra de Deus, à lei do seu Deus, aos preceitos do seu Deus Criador, para com eles julgar as causas que vão surgindo no seio da sua família. Problemas entre irmãos, problemas familiares, porque toda família tem os seus embates, tem as suas tribulações na carne, como afirmou o nosso amado irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então todo casal há de enfrentar tribulações na carne. Isso por causa da natureza adâmica caída de cada um, contexto familiar diferente, até que eles se encontrem, se conheçam melhor e venham se entender melhor, vai ter esses desajustes, esses desencontros. E quando os filhos aparecerem, é que os desafios vão aumentar. E o pai e a mãe terão que recorrer à palavra de Deus para com ela conduzir a sua família na reta justiça de Deus, para que a redoma permaneça, a proteção divina. Porque não devemos ignorar os ardis de Satanás, não devemos ignorar a sua ação maligna neste mundo. Muita gente já desceu à sepultura, outras estão caminhando para lá por causa dos ataques luciferinos do diabo. Ele não está para brincadeira.
O diabo nunca brincou de ser diabo. E Jó, ele nos dá esse exemplo como modelo padrão de como o homem, como cabeça, chefe da família, deve se portar, deve agir, deve conduzir a sua família diante da face de Deus, para que tudo se discorra bem. Esse é o nosso modelo padrão. Quanta responsabilidade sobre os ombros do homem e sobre os ombros da mulher. Deus, ele nunca foi e jamais será injusto. Ele dá esses deveres, essas obrigações ao homem, à mulher, mas também Deus honra. A quem honra, honra. Uma vez que os pais coloquem em prática a palavra de Deus, honre a Deus, obedecendo a sua palavra, sendo fiel aos princípios da sua santa lei, glorificando a Ele em espírito e em verdade, o adorando como o único Deus da sua vida e da sua família, Deus, ele também vai honrar esse pai, vai honrar essa mãe, vai fazer com que a família prospere em todos os sentidos, a começar no mundo espiritual, dando autoridade, otorgando autoridade para enfrentar o maligno agora com o poder do alto, com o poder divino, uma vez que eles são achados alinhados com a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, colocando em prática a palavra do Pai. É aí onde vem a unção, é aí onde vem a autoridade constituída por Deus, ortogada por Deus, para enfrentar o inimigo enquanto estiver aqui na terra. Dons de curar, ministério de libertação, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, do conhecimento, o dom de profecia, enfim, tudo isso hoje temos ao nosso alcance como igreja, por causa da obediência de um único homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, Deus, não obstante dele dar ao homem, à mulher, todos esses deveres e obrigações, Deus, ele vai exigir que os filhos honrem o pai e honrem a mãe. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus colocou sobre os ombros dos pais essa responsabilidade tamanha, mas Deus também vai honrar os pais. E no 5º mandamento de Êxodo capítulo 20, a gente vê Deus ordenando os filhos honrar o pai e a mãe, primeiro mandamento com promessa. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 12, olha o que Deus vai ordenar aos filhos: honra teu pai e a tua mãe. Para quê, Senhor? Ele explica em seguida aos filhos: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é uma das honras que Deus dá para o pai e a mãe quando eles honram a Deus, colocando em prática os seus mandamentos no seio da família. Deus vai exigir obediência dos filhos aos pais, que os filhos honrem o pai e a mãe. E se isso não acontecer, Deus, ele já está deixando bem claro que os dias deste filho, dessa filha, serão encurtados na terra dos viventes, porque serão achados desonrando o pai e a mãe, que são figuras do Deus Pai Celestial aqui na terra. Ora, se eu como filho não honro o pai, a mãe a quem eu vejo, como eu vou honrar o meu Pai Celeste a quem eu não vejo? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, igreja, se não for achado o filho ou a filha honrando, só pelo fato deles não darem essa honra ao pai e à mãe, é sinal de que eles já estão desonrando os pais. E com isso, os filhos estarão quebrando o 5º mandamento de Deus. E quando isso acontece, as consequências
sempre virão. Num dos artigos da lei de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 21, a partir do versículo 18, Deus diz o que vai acontecer com este filho, com esta filha, que se atrever a desonrar os pais e se rebelar contra eles. Porque a redoma está sobre o seio da família. Quando os filhos quebram este quinto mandamento, a redoma continua sobre a casa, sobre a família, mas os filhos ficam praticamente fora da redoma. E o castigo virá, porque a partir do versículo 18, olha o que Deus diz em relação ao filho, à filha que desonrar os pais. Quando alguém tiver um filho contumaz, isto é, incorrigível e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, que está recorrendo aos mandamentos divinos para com eles ademoestar, ensinar, exortar, redarguir, corrigir, repreender os filhos. Quando este filho, esta filha não der ouvidos à voz de seus pais, ou seja, quando o filho, a filha não der ouvidos aos mandamentos de Deus, que estão sendo ensinados pelos pais, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, aos juízes, este nosso filho é rebelde e contumaz, incorrigível, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Atenção, igreja, é aqui onde entra em cena o filho pródigo, a filha pródiga. Um filho rebelde não é tão somente aquele que agride o pai e a mãe fisicamente. O filho pródigo também é aquele que é achado como comilão e beberrão. Em outras palavras, não quer trabalhar. E Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, que esse também não coma. E a preguiça é um dos pecados que está aí no meio, no seio da humanidade. Ele é um filho comilão e beberrão. Ou seja, ele é um filho pródigo, é um filho rebelde. Não quer nada com nada, vive a nos desonrar. Deus está dizendo para Moisés ensinar aos filhos de Israel que todo pai e toda mãe deverão fazer assim, porque se eles não fizerem assim, os pais serão achados em desobediência à palavra de Deus. Aí a família toda vai ficar numa problemática praticamente difícil de se resolver. Porque aí os pais também serão achados como rebeldes. Eles não vão obedecer esse artigo da lei de Moisés. Eles precisam colocar em prática. E Deus vai dizer o porquê que isso precisa ser feito. O pai e a mãe deverão pegar o filho ali na lei de Moisés, naquela época, e conduzir esse filho rebelde, essa filha rebelde, até os anciãos, os juízes, até a porta da cidade, e denunciá-lo. É um filho pródigo, é um comilão, beberrão, é um filho rebelde. Já o corrigimos várias vezes. Já chamamos a atenção várias vezes, mas ele não deu ouvidos à voz de comando na nossa casa. Então, o Senhor diz, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Aí Deus explica o porquê que isso deveria ser feito. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Ou seja, a redoma não somente deve estar sobre cada família de Israel, mas sobre toda a nação. Deus, ele visa o bem. Porque se não houver obediência à palavra de Deus, o homem e a mulher vai ser achado dando legalidade para Satanás e os demônios agirem no mundo espiritual. É aí onde entram as maldições.
É claro que está escrito que maldição sem causa não prospera, mas se houver causa, quebra de princípios da palavra de Deus, a brecha fica escancarada, é aí onde os demônios entram em ação. E com suas feitiçarias, bruxarias, macumbarias, com seus ataques, suas setas malignas, seus dardos inflamados, eles conseguem destroçar o seio da família, conseguem desencadear problemas, abismos que vão chamando a outros abismos, e daqui a pouco você vai ver o divórcio acontecer, daqui a pouco você vai ver o filho assassinar o outro irmão, como foi o caso de Caim e Abel. Enfim, se a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não for posta em prática, a redoma ela é quebrada, não haverá proteção, porque Satanás ele só pode agir onde houver legalidade, em outras palavras, onde houver pecado não confessado. É óbvio que todos nós pecamos, mas precisamos sempre, em oração como Jó, sempre levar a Deus as nossas culpas, os nossos pecados, e agora, através de Jesus Cristo, nosso advogado, confessar os nossos pecados ocultos, as nossas faltas, nossas quebras de princípios, e pedir perdão a Ele, e se alinhar com a vontade de Deus, a sua palavra escrita, para que não haja morte na família, morte espiritual e depois morte física e morte eterna. Então, veja, agora é que entra em cena o filho pródigo da leitura inicial que nós lemos aqui. Entenda uma coisa, igreja. Jesus ele está contando essa parábola do filho pródigo para judeus. Põe isso na sua cabeça. Numa época em que está em pleno vigor a lei de Moisés. Entenda isso. E enquanto o Senhor Jesus, ele discorre contando a sua parábola acerca do filho pródigo, que é um filho comilão e beberrão, aqui de Deuteronômio, na cabeça dos judeus, dos anciãos, dos escribas, os doutores, os teólogos da época, que estão ali, QAP, ouvindo a parábola de Jesus sobre o filho pródigo, eles já têm em mente o seguinte: o desfecho final da parábola que Jesus está contando. O mestre está contando essa parábola, é um filho pródigo. Bem, está escrito na lei de Moisés que esse filho pródigo na parábola aí deve ser levado pelos pais até os anciãos na porta da cidade, denunciado, e todos devem apedrejá-lo até morrer. A gente já sabe o que vai acontecer, mas não é isso que Jesus vai dizer ao finalizar a parábola do filho pródigo. Todos os judeus estão esperando esse desfecho, porque trata-se de um filho pródigo. E o que é que está escrito no Salmo de números 119, versículo 126? Está escrito que quando princípios da palavra de Deus são quebrados, quando a aliança com Deus é quebrada, quando a vontade de Deus é violada por qualquer homem, mulher ou os filhos, está escrito que Deus, ele entrará em ação e vai agir, vai pedir contas. Porque ninguém que quebra aliança com Deus vai ficar impune. Está escrito em Oséias, o profeta, que todo aquele, toda aquela que semear vento vai colher temporal, tempestade. E o que é que esse filho pródigo, na parábola contada por Jesus, está fazendo? Ele está semeando o vento na própria vida. E ele vai ter que colher uma tempestade, um grande temporal lá na frente. Porque o filho pródigo, na parábola de Jesus, ele vai quebrar essa aliança familiar com o pai. Ele vai desonrar o pai. E automaticamente ele vai desonrar a mãe, ainda que a mãe não apareça aqui na parábola do filho pródigo. E por quebrar essa aliança, por quebrar o quinto mandamento, não honrando o pai,
esse filho pródigo, ele tem que pagar com a própria vida. Então, aqui na leitura inicial do capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, olhe como Jesus começa a parábola do filho pródigo. E disse o Senhor Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, um pai de família, o sacerdote da casa, o pastor da casa, o juiz do lar. Tinha 2 filhos. E o mais moço, o menor, o mais jovem deles, disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Petulante. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele, o filho pródigo, gastado tudo, Deus esperou a sua hora. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou o filho pródigo a padecer, a sofrer necessidades. Semeou vento, vai colher temporal, tempestade. Porque Deus quer? Não. O que é que esse filho pródigo está dizendo para o pai? Pai, eu tenho direito à minha herança, e de fato não tem nada de errado. É direito do filho mais novo, parte da fazenda, parte da herança. É dele por direito, mas não ainda de fato, porque o pai não morreu, o pai está vivo. Está escrito que quando o testador morre, é que o testamento ganha força. E aí é possível então de ir em busca dos seus direitos. Mas o pai está vivo, o pai não morreu. Como que o filho mais novo, ele quer parte da sua herança se o pai está vivo, o pai não morreu? Em outras palavras, esse filho pródigo, ele está dizendo: pai, me dá a minha parte que é minha por direito, porque para mim, em meu coração, o Senhor já está morto. Eu não suporto mais ficar nem um segundo ao teu lado. Eu vou embora dessa casa sem olhar para trás. E eu sei que é a melhor coisa que eu farei na minha vida. Demorei de fazer isso. Para mim o Senhor está morto. Dai-me o que é meu por direito. O pai, não obstante de ser sacerdote da casa, de ser pastor da casa, ele é juiz no lar. E na parábola de Jesus, ele vai usar de sabedoria. O pai como juiz do lar. Ele vai recorrer a um dos artigos da lei de Moisés, onde está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. E o pai, por amor, não querendo levar o filho pródigo até a porta da cidade para que seja apedrejado por todos os filhos de Israel, por amor, não querendo a morte do seu filho, ele vai escolher perder, ele vai escolher soltar o seu filho, ele vai escolher ver o seu filho partir pela porta da frente, reputando em seu coração como morto. Você consegue por um momento se colocar no lugar daquele pai? Quantos esposos estão sendo abandonados pela esposa que diz ser cristã e leva os filhos, e a justiça ainda dá direito para a rebelde, e o homem fica para trás, abandonado em casa, com fardo de acusações e calúnias sobre as costas, sem dever nada. Eu estou falando em casos quando o homem não deve nada. E quantas esposas estão sendo abandonadas pelo marido, que foge com uma novinha e larga para trás a esposa e os filhos? Quebra de aliança, quebra de princípios da palavra de Deus. A conta um dia chega, quer para um ou quer para o outro.
A redoma precisa estar sobre a família. E como ela permanecerá? Desde que o homem, desde que a mulher se coloque na brecha, ocupe o seu devido lugar, o seu papel no seio da família, honrando um ao outro, ao honrar a Deus, obedecendo a sua palavra. Misericórdia quero e não sacrifícios. E o pai desse filho pródigo, ele vê com muita dor o seu filho reputá-lo como morto, pegar a sua parte que é dele por direito, mas não ainda de fato, porque ele ainda está vivo, sair pela porta da frente e mergulhar neste mundo que jaz do maligno afora. O pai, como juiz no lar, ele vai recorrer a esse artigo da lei de Moisés: misericórdia quero e não sacrifício. Então o que ele vai fazer? Em vida ele escolhe perder. Ele escolhe sofrer a injustiça imposta pelo filho amado a quem tanto ele ama. Então ele escolhe dar parte do filho, não sendo ainda dele de fato, porque o pai não morreu. O pai, ele sabe, ele é sábio. Esse juiz no lar, ele sabe que escolhendo abrir mão de quem tanto ama, há uma esperança ainda, há uma luz no fim do túnel ainda, de que liberando, escolhendo soltar, quem sabe um dia, uma hora lá fora, ela cai em si, de que pecou contra os céus ao pecar contra o próprio pai, ou contra o próprio cônjuge. Há uma esperança no coração do pai. Então, ele põe em prática na parábola de Jesus esse artigo da lei de Moisés: misericórdia quero e não sacrifício. E os judeus estão esperando o desfecho final, que é a morte do filho pródigo, apedrejado. E eles começam a estranhar: como assim? Está escrito lá que ele deve ser apedrejado, e o mestre está ensinando dessa maneira? Pois é porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, não desceu a esse mundo para condenar a alma do homem, e sim salvá-la. Para isso o Filho de Deus desceu a esse mundo, não para condenar, mas para salvar o pecador dos seus pecados, dos seus delitos. Aleluias! Jesus está ensinando e está complementando o ensino do Pai. Jesus está entregando a sã doutrina do Pai. E aí, igreja, onde o filho pródigo mergulhando no mundo afora, o pai fica para trás com seu filho primogênito. E fica uma pergunta: por que o pai, como pastor da casa, não foi atrás do filho? Ora, meus irmãos, porque aqui não se trata de uma ovelha perdida, se trata de um filho pródigo. Na parábola de Jesus, ele não trata sobre uma ovelha perdida, porque quando uma ovelha se perde, ela não sabe por que se perdeu, ela não sabe o caminho de volta, ela não sabe o que fazer. É aí onde o pai, o chefe de família, como pastor, vai atrás. Mas nesse caso é um filho pródigo, rebelde. Ele tem consciência, ela tem consciência do porquê saiu de casa, do porquê abandonou os pais, abandonou o seio da família, abandonou o marido, abandonou a esposa. Ela tem consciência do que fez, do que está fazendo. E aí o deixado para trás tem que ser um juiz do lar, conduzido pela sã doutrina de Jesus, senão ele vai piorar a situação. E como se trata de um filho pródigo, o pai não vai atrás, porque o filho pródigo, ele sabe, ele tem consciência do porquê saiu, ele sabe, ela sabe o caminho de volta, a porta ainda está aberta. Não foi o pai que colocou para fora, não foi o cônjuge que colocou para fora, a porta ainda está aberta, e o Espírito Santo te diz nessa noite: arrependa-te, ainda há tempo para voltar.
Porque se não te arrependeres e não voltares, a sepultura te espera. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem, tudo que a mulher semear, plantar, isso certamente colherá. Ele não é homem para quem minta. Ele ainda vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas se os rebeldes não se arrependerem enquanto Deus dá tempo, Deus já sabe o que espera os rebeldes: a morte. E de lá para o inferno. E do inferno para o lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Não é o desejo do coração de Deus. Não é o desejo do coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, um pai de família, uma mãe de família, que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo por terra plana, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Não, nunca foi. E jamais será o desejo do coração deste homem, dessa mulher de Deus, ver a morte dos filhos, ver a morte do cônjuge. Não! Porque os pais são cheios do Espírito de Jesus Cristo, são cheios do Espírito de amor de Deus, o nosso Pai. O filho pródigo vai, a filha pródiga vai, o cônjuge vai, mas a parte deixada para trás não vai atrás, porque já entendeu à luz da palavra de Deus que não pode interferir, porque está escrito que o homem, a mulher, o filho, a filha de grande ira tem que sofrer o dano. Porque se a gente intervir e impedir que eles façam o que querem a todo custo fazer, quebrando princípios da palavra de Deus, violando a vontade de Deus, quebrando alianças, se fizermos isso, seremos achados poupando eles de sofrer as consequências dos seus próprios pecados, e os tais voltarão a fazer o mesmo e ainda de maneira pior. Por isso que devemos deixar os rebeldes irem. Jesus já nos ensinou e nos ensina hoje: soltai e soltar-vos-ão. Deixa aí, solta, libera, solta, não vá atrás. Fiquem na postura, permaneça na posição, continue aos meus pés, continua no centro da minha vontade, onde a minha redoma está sobre a tua vida. Homem, mulher, permaneça, porque o filho rebelde, a filha rebelde, o cônjuge rebelde, aquele que saiu de casa, aquela que abandonou o lar e foi mundo afora, foram os tais que saíram de debaixo da redoma de proteção de Deus, que é o sangue de Jesus hoje. Fora dessa redoma, o que vai acontecer lá fora, igreja? Lá o diabo está riscando o chifre no chão, fazendo arruaça, roubando, matando e destruir. E é só uma questão de tempo. Esse filho pródigo vai se deparar com a fome, com as doenças, com a solidão, com o abandono dos amigos, das amigas que ajudaram, enchendo o coração, dizendo: você fez bem, rapaz, você fez bem, moça, você fez bem, homem, mulher, em largar o pai, a mãe, largar o cônjuge, largar aqueles rabugentos. Você fez bem. Você estava parecendo um pardal, preso numa gaiola, agora você é livre, viva, curta a vida. Ah, é? É só uma questão de tempo. E as trevas virão, porque semeou o vento, vai colher tempestade. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O filho pródigo, como abandonou o pai, vai ser abandonado pelos amigos, pelas amigas. Na hora que estes perceberem que a coisa ficou preta e feia para ele e para ela, aí os amigos, as amiguinhas saem de perto. Não querem estar perto, não. Dinheiro acabou,
Doença está aparecendo, problemas, e já basta eu com os meus problemas, e ainda vem esse filho pródigo, essa filha pródiga, querer dividir comigo os seus problemas? Não, sai para lá. Mas você é meu amigo, minha amiga, você me ajudou a sair de casa. Não te conheço, não te conheço. Segue teu caminho para lá. A fome vem, as enfermidades vêm. E aí, no momento mais difícil desse filho pródigo, chega um momento que só Deus sabe como que isso pode acontecer. É quando o filho pródigo, a filha pródiga, cai-se. E convencido pelo Espírito de Deus, ela diz: eu estava errado. Eu estava errada. Meu pai, minha mãe, meu cônjuge é que estavam certos. Eu é que estava errado. Para mim a grama do vizinho estava mais verde. E eu não conseguia enxergar o amor deles por mim. Eu pequei contra os céus. E quando é que isso acontece? É no momento que vem a tribulação, o aperto, as tormentas, o grande temporal, as doenças, as enfermidades, é onde o cerco vai fechando, o cinto vai apertando, e aí alguns caem-se, e caem-se confessando que pecou contra os céus, ao perceber que pecou contra o pai, ou contra o cônjuge, ou enfim, vice-versa. E aí quando ele vê que pecou contra o pai, ele então vai dizer, que foi a leitura inicial, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. Já sei o que eu vou fazer, vou me levantar, vou ir de encontro ao meu pai e vou lhe pedir perdão, vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E aí, o filho pródigo, arrependido, ele vai colocar em ação o seu arrependimento, ele vai colocar em prática, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai o deixado para trás. E quando o pai viu o filho ao longe, reconheceu pelo andar, pelo caminhar, o pai olhando disse: eu conheço aquele caminhado, ainda que sofrido, eu conheço aquele gingado de corpo, é meu filho. Quando o pai o viu de longe, se moveu de íntima compaixão, e correndo o pai, de encontro ao filho, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai estava esperando. O deixado para trás, como sacerdote do lar, não desistiu de levar o seu filho em oração a Deus, com jejuns, com orações, com sacrifícios, com lágrimas, com intercessões, rogos, súplicas. Meu Deus, livra o meu filho, meu pai, livra ele, livra ela, Senhor, misericórdia, Senhor, lembra da tua palavra, o Senhor diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Oh Pai, não sei onde ele está, mas Pai Santo, eu sei que o Senhor pode estar em todos os lugares simultaneamente. Livra, protege, guarda, concede arrependimento ao coração dele, dela, e traga-o de volta para casa, Pai. Deus ouviu as orações daquele sacerdote do lar, daquele pastor de família. Deus ouviu e viu as suas lágrimas, e o Espírito Santo está te respondendo nessa noite. As tuas lágrimas não ficaram esquecidas, elas são guardadas no odre do teu Deus. As tuas orações, as tuas súplicas, os seus jejuns, assim diz o Espírito Santo, estão guardados comigo, e no seu devido tempo vou lhe responder, vou lhe honrar.
tão somente permaneça na minha presença como meu servo fiel, como minha serva fiel, pregando a minha palavra, fazendo a minha vontade, indo atrás das almas, porque no seu devido tempo eu vou trazer de volta. Eu vou honrar a tua fé em mim, assim diz o teu Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E aí o pai vai mandar dar uma festa. E você conhece o fim dessa história. Não terminou como morte, como os judeus radicais, como os fariseus esperavam, né? Que o desfecho da parábola do filho pródigo contado pelo nosso santo Rabone Jesus terminasse em morte. Mas não terminou em morte, porque Jesus é o príncipe da vida. Aleluia! Jesus, ele não tem prazer na morte do homem e da mulher. Ele se entregou no Gólgota, derramou todo o seu sangue para salvar você, para salvar a mim, para salvar todo aquele e toda aquela que em seu nome crê e em seus pés render a sua vida, a sua alma. Fiquemos todos de pé. Jesus contou essa parábola do filho pródigo, nos ensinando que essa redoma de proteção, ela foi criada pelo próprio Deus, nosso Pai, para a proteção da família. Só que no caso de Israel, não era somente as famílias em particular. Deus estava visando ali trazer sobre toda a nação uma redoma santa de proteção, uma nova redoma, não como aquela proteção anterior de vários livramentos das mãos dos filisteus, dos babilônicos, dos assírios, dos inimigos, dos egípcios. Havia uma proteção. E toda vez que os filhos de Israel quebravam a aliança com Deus, a redoma era desfeita e os inimigos conseguiam entrar e devastar o povo de Deus. Deus agora, através de Jesus Cristo, Ele está trazendo uma nova redoma de proteção definitiva, não momentânea, mas permanente e eterna. Qual é essa redoma de proteção, igreja? É o sangue de Jesus. O Filho de Deus vai se entregar na cruz do Calvário. E ao derramar o seu sangue puro, carmesim, sem pecado, Ele vai instituir essa nova redoma de proteção, de vida de verdade, vida abundante, vida eterna para todo aquele e toda aquela que procurar estar debaixo deste sangue precioso, sangue de Jesus. Hoje essa redoma está sobre a igreja representando a mãe, e Jesus Cristo com nosso Pai. Quantos filhos pródigos estão fora dessa redoma, da redoma de proteção, o seu sangue precioso? Quantos filhos, quantas filhas pródigas estão lá fora, já estiveram aqui conosco, comungaram da mesma fé, comeram da mesa do Senhor e agora estão participando da mesa dos demônios lá fora? E quantos outros estão lá que nunca vieram para debaixo dessa redoma? E o diabo está ceifando almas sem misericórdia. E o que é que Jesus Cristo requer de nós? Que a gente coloque em prática os seus ensinamentos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não interessa o que o filho pródigo, a filha pródiga fez. Devemos continuar orando, jejuando, clamando a Deus e evangelizando. Evangelizando as boas novas de que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há outra proteção, que Maria não pode trazer essa proteção, Pedro também não. Nenhuma outra divindade aí no mundo pode dar essa garantia de proteção. Não é verdade. Só Jesus Cristo tem condição de guardar a sua alma, guardar a sua vida, guardar a sua família em proteção, guardar dos ataques de Satanás.
E isso se você e eu permanecermos na brecha e obediência aos seus mandamentos. Amém, igreja do Senhor? Fiquemos firmes, porque precisamos permanecer debaixo dessa redoma até que Ele venha nas nuvens dos céus para se encontrar conosco no arrebatamento da igreja. Por isso que precisamos permanecer debaixo dessa redoma. Nada de dar uma saidinha por aí, mas eu só vou dar uma saidinha, eu vou ali e volto. Não faça isso, porque Satanás está espreitando. Pode ser que nessa saidinha você não consiga voltar como muitos não conseguiram. Já estão na sepultura e o pior de tudo, partiram sem Cristo. Vamos permanecer debaixo da santa redoma de Cristo. O seu sangue puro carmesim e dos cuidados do Espírito Santo. Amém? Pois eu creio na promessa